Fala galera, bem-vindo a mais uma aula aí da nossa escola, a Sparta Academy. Espero que vocês estejam gostando das aulas, estejam gostando das nossas reuniões, das lives aí que eu criei um café pro treino. E nós estamos agora no módulo 5, a teoria do treinamento resistido. Na aula de hoje, eu quero trazer um conceito para vocês aí do que é o treinamento resistido, dessa teoria, né, principalmente da teoria. Provavelmente o que eu vou trazer aqui vocês não ouviram na faculdade ou não aprenderam dessa forma na faculdade. E eu criei essa aula, espero que ela tenha se tornado bacana, que ajude a cada um de vocês a pensar melhor, pensar com exatidão, né, sobre a teoria do treinamento resistido e te estimulem a pensar de forma com que você consiga construir a sua própria teoria do treinamento resistido da musculação. Então vamos começar a aula de hoje e nós vamos falar então sobre a teoria do treinamento resistido. Para começar a falar da teoria do treinamento resistido, primeiro eu gostaria de definir aqui com vocês e explicar o que é a teoria. Uma teoria, ela é um conjunto de leis e regras que foram compiladas, foram separadas, foram organizadas, vindos de certas observações. Então, a teoria, o significado da teoria é como se fosse montar as engrenagens que fariam todo o sistema girar, dando uma ordem a esses sistemas. Quando se tem uma teoria, se tem uma ideia, se tem um conjunto de ideias que vão ser postas, alinhadas para construir algo que leve como uma verdade. Ou seja, quando uma pessoa observa determinado assunto, determinada questão, cria suas observações, examina detalhadamente o que está sendo observado, e aí ela monta esse conjunto de ideias, ela vai tentar depois comprovar isso de uma forma que traga para a nossa realidade. Essa comprovação é o que significa trazer de forma científica, trazer para a ciência isso, gerando um resultado mais exato. Por isso que a ciência ela deve ser exata, ela é uma ciência e ela é exata. Mas para acontecer isso, para acontecer os estudos, para acontecer esses artigos aí que os pesquisadores fazem, primeiro eles tiveram uma ideia, primeiro eles geraram uma observação, primeiro eles geraram um questionamento, e desse questionamento ele foi querer entender por que as coisas são como são e por que as coisas acontecem como acontecem. Então, essa questão da teoria é a formulação de um conjunto de leis e regras onde você examina e observa determinados assuntos a fim de se construir algo que possa ser levado como verdade, devido a esse conjunto de ideias que se gerou. Esse é um primeiro conceito da teoria. E quando nós falamos da teoria, nós vamos ter que entrar um pouco nos assuntos vindos da filosofia e de uma história, para a gente entender melhor o que seria essa questão de teoria. Então, da filosofia é um conceito que a teoria é o conhecimento de caráter especulativo voltado para a contemplação da realidade. Então, ele é um conhecimento, aonde esse conhecimento foi criado a primeiro momento devido a observações e o fato de se examinar o que aquilo estava querendo, né, ser contemplado como realidade. Ou seja, no treinamento, começou a se observar sobre o treinamento e teve uma especulação vindo da observação e de algumas pessoas, né, na época ali eram os filósofos, hoje são os cientistas, de examinar o que aquele treinamento, o que aquela modalidade de exercício estava contribuindo para uma realidade. Por que se a pessoa treinar dessa forma, tem um resultado dessa forma, e se treinar de outra forma, teria um resultado de outra forma. Então, esses conhecimentos vêm da especulação. E aí, eles são voltados para a contemplação da realidade.
Na filosofia também a extensão, nós vemos que as observações empíricas e racionais são voltadas para a formulação das leis e da ordem. Então, quando nós falamos dessas observações empíricas, é porque ela é baseado na experiência e na observação. Então, aqueles profissionais que trabalham com treinamento resistido, que trabalham dentro do campo de batalha, de qualquer modalidade, de qualquer assunto, de qualquer profissão, desde que ele esteja no local de trabalho dele, no campo de batalha dele, é baseado em certas experiências. Então, eles vão observar e vão analisar certas experiências vividas. E essas observações deles é que depois fazem com que esse profissional gere uma formulação de leis e ordem que ele tenta trazer para uma realidade, comprovando. É por isso que muitas pessoas que trabalhavam em um determinado campo de batalha, depois eles criaram uma teoria e foram lá e comprovaram depois com estudos e artigos científicos, comprovando assim uma realidade. Foi justamente devido a observações que ele teve naquele determinado assunto. Então, essa é a base da filosofia de um treinamento resistido. E, como eu expliquei aqui sobre a teoria, o que era a teoria, agora nós vamos falar um pouco do que é o treinamento resistido. Porque o tema da aula, o assunto nosso aqui é a teoria do treinamento resistido. E o treinamento resistido, o próprio nome dele já diz, é um treinamento que resiste a alguma coisa. Por isso que ele leva o nome de treinamento resistido. O treinamento resistido é um treino realizado contra algum tipo de resistência. Então, para que ele seja e se torne um treinamento resistido, ele precisa resistir a alguma coisa. E geralmente resistir a uma sobrecarga. Então, treinos voltados com peso, né, os dumbbells, barras, anilhas, cordas, elásticos, peso do próprio corpo, são todos referidos ao treinamento resistido. E o treinamento resistido, ele traz diversos benefícios, como aumento da força, aumento da resistência, aumento da massa magra, melhora da aptidão física, contribui para a saúde, né? Melhora aí a qualidade de vida, ajuda a prevenir e evitar diversas doenças, tudo vindo de um treinamento resistido que melhora todas esses princípios, essas qualidades que eu acabei falando aí. Então, o treinamento resistido, ele precisa resistir a alguma coisa. E dentro do treinamento resistido, nós encontramos certas modalidades, como a musculação, calistenia, nós encontramos também o crossfit, nós encontramos, enfim, diversos tipos de treinamento que podem ser caracterizados como treinamento resistido. Mas aqui na nossa escola, aqui no nosso curso, nós voltamos para o principal dele. O principal treinamento resistido é a musculação. Então aqui nós vamos falar basicamente, né, com muito mais ênfase em treinamento resistido, que é a musculação. A musculação, ela é sim um treinamento resistido. E o que é então o treino de musculação? O treino de musculação é qualquer atividade que envolve o levantamento de peso e usa o sistema energético glicolítico. Pode ser a musculação como o desenvolvimento do corpo e beleza, como o bodybuilding, ou também o treinamento de força mesmo com os power lift. Mas a questão é que o treino de musculação é qualquer atividade que vai envolver pesos, né? O levantamento de cargas, sobrecargas. E ele usa, né, para ser um treino de musculação efetivo, ele usa o sistema energético de glicolítico, que é o de sistema energético que usa glicogênio muscular. Se você faz a musculação de forma muito longa sem usar o sistema energético glicolítico, você está mais fazendo uma maratona. Você está fazendo um treinamento aeróbico dentro de uma sala, dentro de musculação, dentro da academia. Aí ele perde as características de natureza desse estilo de treinamento, que é usar o sistema energético glicolítico. Por quê? Para te dar mais força. Quando nós usamos o sistema energético glicolítico, ativamos certas fibras musculares que vão ser capazes de fazer e gerar muita força. Então, o princípio de treinamento de musculação é esse.
usar o sistema energético glicolítico, o glicogênio muscular, a fim de se gerar mais força, a fim de se resistir a uma sobrecarga, a fim de se resistir a uma carga imposta para te trazer mais benefícios como força e hipertrofia muscular. Então esse é o conceito básico do treino de musculação. Nas próximas aulas, nas nossas conversas, nós vamos falar sobre a natureza das coisas. A natureza de si próprio, como individualidade biológica, e a natureza de cada modalidade aí de exercícios. E a natureza do treino de musculação é essa: gerar força para desenvolvimento da saúde, força e principalmente força e hipertrofia muscular. Mas a questão é que ela usa o glicogênio muscular como fonte energética. E se você não faz um treinamento de musculação e usa essa fonte de glicogênio muscular aí como energia, é por isso que às vezes você não está progredindo em seus treinos e não sai do lugar, porque essa é a natureza do treinamento resistido, que é a musculação. E para entender melhor esse conceito aí que eu venho trazendo para vocês da teoria do treinamento resistido, nós precisamos então falar um pouco da história, né? A história da musculação, a história da atividade física, a história dos jogos, né? Aí, competições, Jogos Olímpicos, quando ele começou. Por quê? Porque a história ela é bem importante para você entender várias questões, principalmente no que se refere teoria. Para você também, como eu falei no começo do nosso vídeo, da nossa aula, para você começar aí a desenvolver a sua teoria também, a fim de te fazer diferenciado como profissional. Então, se você é um estudante de educação física, se você já se passou pela faculdade, se você está cursando a faculdade, ou se você é apenas um curioso que quer entender sobre o que é a musculação, você pode ter se deparado aí com os livros, as aulas na faculdade ou na internet, o conceito chamado de Milon de Crotona. Esse é uma figura, um personagem da antiga Grécia, onde dizia que Milon ele treinava com um bezerro nas costas. E quando o bezerro iria crescendo e ficando mais pesado, Milon fazia certas atividades com esse mesmo bezerro. E de acordo com que o bezerro iria se tornando mais pesado e se tornando mais forte, crescendo, se tornando um boi, o Milon também se tornava mais forte. Porque aí ele teve um princípio de sobrecarga progressiva, que é um dos princípios do treinamento de musculação. Então, de acordo com que o bezerro ia crescendo e se tornando mais pesado, Milon também ia crescendo e se tornando mais forte. Essas observações aí fizeram certos curiosos, filósofos, né, que eram chamados na época, hoje seriam mais pesquisadores, cientistas, a gerar aquela pergunta: por que isso acontece? Né? O Milon está crescendo devido à força feita para levantar o mesmo bezerro que agora está se tornando um boi, um touro. E assim começa uma observação. Essa observação é a teoria. Aí pega essa teoria e precisa ser colocada como um estudo científico, analisada, colocada certas leis, princípios e regras, né, para se gerar uma realidade. É assim que acontece devido a isso. Então, essas observações foram questionadas, foram feitas lá atrás na antiga Grécia. E essa é a história que muitos de vocês que cursaram a faculdade provavelmente devem ter visto ali. Algum professor deve ter trazido para vocês essa história de Milon de Crotona. Milon, ele ganhou praticamente 6 vezes os Jogos Olímpicos da antiga Grécia. Então, para falar um pouco dessa história, nós temos que falar um pouco da Grécia Antiga, né? E aí, eu trouxe aqui uma estátua da Grécia Antiga. Por quê? Porque ela representava aí os jogos, né? As questões do ginásio, que tinha o ginásio na Grécia Antiga, onde se fazia atividades físicas, onde se praticava levantamentos de peso. E eu trouxe essa imagem aqui porque ela tem uma conexão muito forte com a nossa realidade hoje de educador físico, profissional de educação física. Por quê? Porque essa estátua que eu estou trazendo aqui na tela, ela é referência em vários livros de treinamento, vários livros de anatomia. Ela acompanha o profissional de educação física. Então, no meu livro que eu tenho aqui, está até na minha mesa, que é o livro de Movimentos da Musculação,
um guia prático aí de anatomia, ela se faz presente. Então eles pegaram essa estátua, desenharam, colocaram aí os grupos musculares e fizeram umas observações colocando os nomes de cada músculo, né? Tem foto dessa de frente, de lado, de costa, onde determina aí onde está cada grupo muscular, quadríceps, o bíceps, aí ele vai falando o nome da musculatura. Então ela está muito ligada com a gente mesmo, devido a essa atividade dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E nós temos então aí a palavra ginásio. O que significa ginásio? Hoje nós sabemos que é o ginásio, onde é a academia, né? Deu esse nome de academia, mas veio dessa palavra ginásio. Só que ginásio significava gimnós, que era um treinamento nu. As pessoas na antiga Grécia treinavam de formas nuas. Então eles iam para um lugar que era chamado de ginásio e faziam apresentações de atividades físicas, as modalidades, faziam forças, tinha corrida, tinha levantamento de peso, tinha de tudo, onde Milon acabou ganhando 6 vezes aí a competição, gerando força, né? Competições dele era mais voltado para força. E nesse local de ginásio, onde esses praticantes, esses esportistas iam e praticavam de forma nua, era para contemplação do corpo, onde eles demonstravam e exibiam a beleza que estava se construindo no seu corpo, e era como se fosse uma referenda, né? Um agrado aos deuses. Por isso que eles faziam essas atividades físicas e de forma nua. E também recebia filósofos e pessoas, telespectadores, a fim de admirar o que se estava acontecendo ali nas atividades esportivas. Então essa é a característica da história do treinamento, né, dentro de um ginásio. Só que aí quando as pessoas iam lá assistir, existiam muitos observadores, pessoas que iam para observar e examinar o que estava acontecendo. E ali começaram a surgir por que as pessoas que fazem tal modalidade têm uma resposta de tal forma. Porque aqueles que levantam peso, que fazem força, eles eram resistentes, mais fortes, tinham um corpo desenvolvido, ganhava mais volume, eram pessoas maiores do que outras que faziam outras modalidades. Então ali começou tudo um conjunto de observações, né, examinando tudo que se acontecia ali dentro daquele local e foram compilando aí, juntando certos princípios, certas ideias, certas regras, né, leis e regras, como eu falei no começo, para compilar alguma coisa e depois tentar traduzir a uma realidade. As pessoas que estavam praticando ali aquelas atividades, porque elas geralmente eram mais fortes e mais saudáveis. Todas essas ideias aí eram teorias, elas eram as bases. E isso gerou a base da ciência. Então, daquele conjunto de observações, daquelas experiências ali vividas, daquele conjunto de ideias que se gerou ali naquele local, se gerou uma teoria. E a teoria foi, né, a base da ciência, aonde se compilou e juntou, né, teve um conjunto de regras, conjuntos de leis e regras. E aí depois se originou os princípios que nós conhecemos muito bem hoje, que tem muito artigo científico publicado, a base da ciência mesmo. Então quando a gente vai falar alguma coisa, o artigo científico comprovou isso. É porque ele veio de um conjunto de leis e regras que foram a base de uma teoria, certas observações, e depois o autor foi lá e tentou comprovar algo. Mesmo que ele ache um resultado diferente do que ele pensava, mas pelo menos ele teve um princípio de pensamento para se chegar e tentar se chegar a algo ou a algum lugar. Então esse conjunto de regras gerou certas leis, né? Elas gerou certos princípios que nós chamamos no princípio. E aqui, como nós falamos do treinamento resistido à musculação, esse conjunto de regras deu alguns princípios do treinamento de musculação, que aí ele vai vir a individualidade biológica. Então, por que a pessoa é assim? Nós vamos ter aulas detalhadas sobre esses princípios. Então, vai ter individualidade biológica, que é a natureza da pessoa. E cada treino vai agir de certa forma e cada pessoa vai ter uma resposta ao treinamento devido à sua individualidade, que é uma observação que eles faziam. Por que pessoas assim respondiam dessa forma
e pessoas assado respondiam de outra forma, sendo que faziam quase o mesmo treinamento. Por que que uns tinham dificuldade para realizar o treinamento, por que que outros não? Então isso vinha da individualidade biológica, vindo dessa teoria. Outro princípio que se gerou é o princípio da adaptação. Então, por que que as pessoas ficavam mais fortes? Por que que as pessoas evoluíam? Por que que as pessoas ganhavam volume muscular? Por que que as pessoas se tornavam mais saudáveis? Esse vinho veio compilado e essa base da teoria virou um conceito trazido para a nossa realidade. Ou seja, recebeu certos estudos e artigos científicos e se comprovou esse princípio da adaptação. A pessoa se adaptava e evoluía. Também tem o princípio da sobrecarga, que é aquilo que aconteceu com o Milo. Por que ele se tornou mais forte? Por causa desse princípio da sobrecarga. Teve uma base, teve uma teoria, um pensamento, e foi lá e se comprovou com estudos, trazendo para a nossa realidade. Esse é o princípio chamado de sobrecarga. De acordo com que você vai aumentando a sua sobrecarga, você vai se tornando mais forte, mais resistente àquela carga passada e se tornando resistente à nova carga, que vai depois gerar uma adaptação e se tornar mais forte. Então esses princípios também são vinculados, são um ligados com o outro, só que é a base da nossa ciência. E depois teve o princípio também da continuidade. Por que que as pessoas que continuavam a treinar numa frequência, elas iam evoluindo e iriam progredindo. E as pessoas que fizeram e aí melhoraram e depois pararam, eles perdiam aquela força, perdiam aquela saúde, perdiam aquele vigor, perdiam aquela resistência, não tinha mais aquela resistência ao treinamento, pelo princípio da continuidade. Outro conjunto de regras é a interdependência, que é a ligação de volume e intensidade. Porque naquelas bases, naqueles pensamentos, se questionava por que que a pessoa que fizer muita força, pegou bastante peso, ou fez uma intensidade de esforço alta, ela aguentava menos tempo de treinamento, menos volume de treino, vamos dizer assim. E aquele que fazia uma intensidade de esforço mais baixa, como uma corrida muito longa, só que a intensidade de esforço da pessoa no momento é baixa, ela conseguia fazer mais tempo, mais horas de atividade. Então, essas observações, examinando esses conceitos, foi o que foi necessário para formar uma base da ciência, tentando se comprovar dentro da nossa realidade, gerando uma lei científica, uma coisa mais científica, os princípios científicos vindos da base do treinamento de musculação aí, no caso. Então, isso é a teoria, essas observações. Da mesma forma que melhorou muito aí esses conjuntos para melhorar a questão esportiva, da individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência, que são esses conjuntos de regras, também teve uma melhora da teoria à base da saúde. Também começaram a observar que melhorava a questão de saúde, não era só por causa do desenvolvimento esportivo ou gerar uma beleza para o corpo, porque ali eles faziam para também gerar uma beleza para o corpo. Por isso que eles faziam o treinamento de forma nua. E aí esses benefícios foram muito além da estética, então, né? Não era somente por uma questão estética, não era somente para demonstrar um vigor físico, onde o corpo da pessoa era mais belo, né? Devido à prática da atividade física. Começaram a questionar também, pensar e gerar uma teoria, gerar uma ideia por observações e examinando o que se acontecia no treinamento, começou a melhorar, que aumentava a resistência, então a pessoa ficava mais resistente, né? Melhorava essa questão da resistência no dia a dia, não somente para o treinamento. E ela se tornava mais forte. Uma pessoa saudável, ela é mais forte. Se você ficar doente, pegar alguma enfermidade, você se torna mais fraco, você não fica mais forte, você fica mais fraco. E de acordo com que você vai sarando, vai se recuperando, você automaticamente vai se tornando mais forte novamente. E se você ficar mais forte, você se torna mais saudável. Esse é a base de uma teoria que foi comprovada também com estudos, que uma pessoa, quando ela fica, geralmente ela vai ficando mais forte, ela vai se tornando mais saudável. Isso é devido a um treinamento, é uma adaptação do treino. E também teve o benefício na manutenção da saúde. Começaram a perceber que quem praticava atividade física, a atividade no treinamento resistido, conseguia ter uma boa saúde, tendo
uma melhora de certas enfermidades, ou se não prevenindo de não desenvolver certas enfermidades. Então, olha só, isso é a teoria. Isso daí eles tiveram uma observação e examinaram lá atrás. Eles criaram uma teoria. Hoje, essa teoria foi pega, criado estudos e artigos, né, estudos científicos, onde se comprovou com observações, examinando aí de forma randomizada, e se comprovou a melhora da manutenção da saúde. Que a pessoa hoje, todo mundo sabe que o treinamento, qualquer tipo de atividade física, e principalmente a musculação, ela ajuda a prevenir e a tratar diversas enfermidades. Então, olha só, pegaram de uma teoria, de uma observação, de uma ideia lá, trazeram para dentro de um conceito científico e comprovaram esse benefício. Então, isso daí que eu estou explicando que é a teoria. E também melhorava para benefícios da saúde que iam como a reabilitação. Então, você machucou seu ombro, você faz uma reabilitação com treinamento resistido, você melhora o seu ombro. Você quebrou a perna, precisa voltar ela a ganhar força, voltar ela, deixar ela de forma como era antes normal, você faz uma fisioterapia, depois você vai fazer um treinamento com força e ela vai voltando às características de antes, onde ela vai ganhando mais força e mais volume muscular e vai se reabilitando. Então, esses são os princípios da teoria que formaram a base da saúde. Então, essas são as questões da teoria. E é isso que eu quero trazer aqui para o nosso curso, para a nossa escola. Então, eu vou trazer tudo voltado ao treinamento resistido, à musculação. Então, eu vou trazer a teoria do treinamento resistido, que é a teoria da musculação. Só que aqui eu vou trazer diversos estudos, né, que nem eu estou falando para vocês, livros, que eu tenho bastante livros que eu acabo estudando, trazendo aqui para vocês, livros de fisiologia, livros de tratado da musculação, livros de outros profissionais, né, que tem aí que eu gosto, que eu vou mostrando para vocês quais são os livros, né, que eu gosto mais de ler. Então eu vou trazer esses estudos, vou trazer essas publicações e vou trazer também a minha teoria. É por isso que eu gosto da prática, de estar dentro do campo de batalha. Porque lá eu vou vendo a minha teoria, vou tendo as minhas observações, vou examinando os conceitos ao meu modo e vou criando a minha teoria. E nessa minha teoria observada, estudando também os livros e artigos, eu vou montando um conjunto de leis e regras. Foi assim que o método de treinamento CAUS foi surgindo, devido a essa minha teoria, porque eu tenho uma teoria e eu vou trazer para vocês essa teoria do treinamento resistido, do treinamento de musculação. E foi tudo que eu fui observando, examinando, compilando e montando esse conjunto de leis e regras. E aí se comprovou, né, devido como já tem bastante estudos e artigos já publicados do benefício e do que funciona e do que não funciona. Só que eu venho compilando e fui criando o meu método de treinamento que eu batizei de CAUS. E aí, nas aulas, falando sobre os princípios de treinamento lá, onde nós vamos estar falando do método de treinamento CAUS, vocês vão entender todo o contexto. Então, essa aula aqui, que eu trouxe para vocês o treinamento resistido, é para que vocês tenham uma ideia do que é a teoria. E como vocês também vão estar no campo de batalha, vocês vão estar sendo profissionais, vocês vão estar evoluindo, é para que vocês pensem com exatidão e criem a própria teoria de vocês e apliquem ela de forma eficiente dentro do campo de batalha junto com os seus alunos. Essa é a nossa aula de hoje, né? Então nós estamos entrando aqui para explicar tudo o que acontece na musculação, na teoria do treinamento de musculação, e nós vamos falar bastante agora das questões aí de musculação, da parte prática. Vai ter nas próximas aulas futuras vídeos na prática mesmo, onde eu vou estar treinando, eu vou estar treinando alguém e vou estar falando bastante dos conceitos, né? Nossas aulas assim, desse formato, onde eu vou estar falando de todos os conceitos que nós vamos levar para o campo de batalha para fazer a nossa parte prática. Entenderam? Essa foi a aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula, tá? E nos vemos em breve. Até mais, pessoal, e fiquem com Deus.